Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Quando ele chegou ao Brasil, estava no auge da fama. Escritor vivo, mais traduzido e mais adaptado para o cinema. As biografias lhe valeram o título de um caçador de almas. Ninguém desconfiava que, na realidade, Stefan Zweig era um caçador de utopias. Poeta em busca de um mundo melhor. Desiludido com a União Soviética, detestava o materialismo americano e estava horrorizado com o terror racial nazista que se espalhava pela querida Europa. A América do Sul era a sua esperança e agarrou-se a ela no primeiro rincão que visitou, o Brasil. Ainda em 28, planejou visitar a Argentina pelo Zeppelin e de lá vir ao Brasil. 4 anos depois, tentou novamente, mas a subida de Hitler ao poder obrigou-o a desistir. Em 1936, recebeu um convite para um congresso de escritores em Buenos Aires. Aceitou, mas antes fez uma escala no Brasil. Amor à primeira vista. Em agosto de 1936, começou o capítulo brasileiro na biografia de Stefan Zweig, que se estenderá pelos próximos 6 anos até a sua morte em Petrópolis. Antes de embarcar para Buenos Aires, prometeu que seria o camelô do Brasil na Europa e logo voltaria para escrever um livro sobre o país que recebeu com tanto entusiasmo. Voltou em agosto de 40, afugentado pelo medo de que as tropas de Hitler logo ocupariam a Inglaterra, onde se refugiou. Há exatos 70 anos, em agosto de 1941, lançava o seu Brasil, um país do futuro, em 6 idiomas, 7 edições quase simultâneas. Aqui foi um sucesso de público. Os leitores encantaram-se com o encantamento do ídolo literário pelo Brasil. A imprensa foi implacável. A ditadura do Estado Novo impusera um drástico sistema de censura e autocensura e, como represália ao governo Vargas, alguns críticos arrasaram o livro que supunham ter sido financiado pelo DIP. Os críticos confundiram a admiração pelo povo brasileiro, consignada em cada linha, com elogio ao governo do Brasil. Mais uma vez, não leram e não gostaram. Não foi a primeira nem a única vez em que a imprensa, movida pelas melhores intenções, faz o linchamento de um inocente, que não impediu que nas décadas seguintes o qualificativo Brasil País do Futuro se transformasse no sobrenome do Brasil. Ora como profecia, ora como maldição, ora como projeto de potência, ora como fracasso político. Quando esteve no Brasil, o presidente Barack Obama fez 2 discursos. Em ambos repetiu a metáfora País do Futuro, agora atualizada com outro qualificativo, País do Presente. Ao vislumbrar esperanças de um novo futuro em novas regiões, em um mundo transtornado, é nosso dever apontar para este país e para tais possibilidades. E por isso, escrevi este livro. Ele foi visionário, porque no Brasil de 41 era um Brasil bastante precário ainda, né? O Zweig detectou uma coisa, detectou o potencial do país. A interpretação dele do Brasil é uma interpretação que traz consigo uma aposta. A ideia de que o futuro foi loteado para o Brasil permanece. Naquele momento, ele era um autor de best-seller. Stefan Zweig nasceu em Viena, mas é considerado um dos primeiros europeístas. Seu primeiro sucesso foi como introdutor de poetas de expressão francesa para o público de fala alemã. Idealista do início até os últimos momentos. A sangria da Primeira Guerra o converteu num intransigente pacifista e internacionalista. Como biógrafo, tentou montar uma galeria dos construtores do mundo, um dos primeiros a utilizar os recursos da psicanálise nas novelas, e como historiador, corria atrás dos momentos supremos escondidos em situações irrelevantes. No prefácio mesmo dessa primeira edição, Afrânio Peixoto disse que ele era o escritor mais lido no mundo.
Dotado com uma pena muito fina, um autor sofisticado, de grande erudição também. De um dos intelectuais europeus de maior prestígio, vindo de de uma Viena que tinha sido em vários campos, na psicanálise, na economia, na filosofia. A Viena do final do século XIX é uma das matrizes centrais de várias modernidades no pensamento. A primeira chegada foi inesquecível e selou sua ligação com o país. O navio entrou na Baía da Guanabara numa luminosa manhã de agosto, ficou extasiado para sempre. Festejado, ainda a bordo, cada jornalista queria uma declaração exclusiva. Vinha de uma Europa ressentida, raivosa, já sangrenta. Como resistir a tanto carinho? A capital federal o seduziu. Cidade europeia, sofisticada, chique, aristocrática. A suíte presidencial reservada pelo governo aqui no Copacabana Palace o encantou. O cicerone designado pelo Itamaraty, o diplomata Jimmy Chermon, da família Melo Franco, era um rapaz cultíssimo, poliglota, sentiu-se no seu mundo. E horas depois, quando foi ao Itamaraty agradecer pessoalmente ao ministro Macedo Soares pelo convite, foi rodeado pelas admiradoras e funcionárias do Itamaraty que lhe pediam fotos, autógrafos, dedicatórias. Ele era uma celebridade, isso ele registrou nos seus diários. E o Brasil não estava no caminho das celebridades mundiais. Nas duas conferências públicas que pronunciou, na Academia e na Escola Nacional de Música, multidões disputavam um lugar. Estava empolgado. O primeiro contato com o novo mundo superou todas as suas expectativas. Getúlio Vargas recebeu Stefan Zweig aqui na varanda do pátio interno do Palácio do Catete. Conversaram em francês. Getúlio Vargas gostava muito de Franz Lehár, o famoso autor de operetas vienenses. Stefan Zweig estava vestido com um fraque protocolar. Ele parecia o presidente da República. Ninguém contou ao visitante que, naquele exato momento, o governo brasileiro estava deportando para a Alemanha nazista Olga Benário Prestes, companheira de Luiz Carlos Prestes, comunista, judia, grávida. O editor Abrão Coogan preferia mostrar Getúlio Vargas recebendo o famoso escritor judeu no momento em que as elites brasileiras aderiam com entusiasmo ao integralismo e ao antissemitismo. Stefan Zweig percorreu o mundo para descobrir povos especiais. Quando Hitler tomou o poder, fugiu para a Inglaterra e, quando a Inglaterra parecia ser a próxima vítima, retornou ao paraíso brasileiro, que, como todos, foi fabricado pelo contraste com o inferno nazista. A atmosfera que os exilados tinham na Europa era a pior possível. Perspectiva de guerra, ou já a guerra acontecendo, medo, fome, filas intermináveis em todos os consulados, embaixadas, representações diplomáticas, dificuldade de locomoção, boatos, clima pesado, dependendo da época do ano, frio intenso. E ao embarcarem para o Brasil, eles chegavam aqui e encontravam uma atmosfera completamente diferente. A decisão de Stefan Zweig de vir para o Brasil e escrever um livro sobre o Brasil surpreendeu até o seu editor brasileiro, Abrão Coogan, que no dia 23 de julho de 1940 recebeu um telegrama via Western, um telegrama muito rápido daquela época, anunciando que Stefan Zweig viria para o Brasil de navio, chegaria aqui no dia 21 de agosto, para terminar
o livro brasileiro. Esta é a certidão de nascimento de Brasil, um país do futuro. O país urbanizava-se, a população crescia, sucessivas levas de imigrantes ampliavam os mercados. O Brasil estava no Estado Novo e, portanto, numa ditadura. Era um país que o poder central era praticamente único, era quem realmente governava. O país não estava, nesse momento, organizado do ponto de vista federativo. E o Poder Executivo governava soberano, sem o Congresso, com uma justiça em grande parte submetida aos seus desígnios. Durante o Estado Novo, o Brasil passava por transformações muito importantes, porque o Brasil até então era um país essencialmente rural, agroexportador, com um predomínio muito grande do campo sobre as cidades. O Cais do Porto do Rio de Janeiro, em 1940, em agosto de 1940, não estava tão apinhado como aconteceu 4 anos antes, em agosto de 1936, que foi uma chegada triunfal. Dessa vez, ele vinha fugido. O Stefan Zweig sai da Europa desencantado. Ele sai da Europa com imaginando o seguinte: olha, eu estou aqui no topo da civilização, né? A Europa, naquele momento, tinha mais, digamos, riqueza institucional, tinha mais história do que a América e qualquer outra parte do mundo, né? Quer dizer, era o centro do mundo ainda. E ele disse: olha, eu estou aqui no centro do mundo, no alto no topo da civilização, e estou vendo fracasso. Ele não podia mais voltar para o seu país natal. Os livros dele tinham sido queimados, primeiro em 1932 na Alemanha, depois os livros dele foram queimados no seu próprio país, da Áustria. O Brasil, na verdade, é para Stefan Zweig também a última chance. É um lugar que ainda não foi configurado pelo processo civilizador, quer dizer, não havia sido ainda configurado por esse processo civilizador, mas ao mesmo tempo não havia sido ainda tocado, maculado por aquilo que estragou sociedades que supostamente teriam vivido o processo civilizador. Todas as memórias dessas pessoas que chegaram aqui iniciam com a entrada do porto, né, do Rio de Janeiro, e depois com o contato que eles tiveram pelas ruas, sempre simpático, e as cores, o sol, o calor. Era um contraste muito intenso, especialmente para alguém que saía do medo, do ambiente de tensão, de repressão, de ameaça. Encontrava aqui algo caloroso em todos os sentidos, não só na temperatura ambiente, mas também parte da população e do país. Quem foge de uma guerra não chega entusiasmado, não chega triunfante. Ele estava já iniciando o processo de depressão, mas uma coisa, ele estava preso. É o projeto do livro sobre o Brasil, que ia abrir, talvez, um novo elenco de assuntos para ele e, sobretudo, ia lhe garantir a segurança de um visto de residência num continente que estava longe da guerra. Recomendou a Coogan que não trouxesse muita gente na recepção aqui no Cais do Porto, mas queria os repórteres para lhe garantir no dia seguinte um título, se possível na primeira página, anunciando que ele voltou ao Brasil para cumprir a promessa de escrever o livro sobre o Brasil. Ele tenta encontrar a possibilidade de uma, digamos, ressurgência, né, de um ressurgimento do mundo, um novo renascimento. Será que um país novo, sem história, ou com uma história breve, né, sem os vícios da Europa, é capaz de chegar a um futuro diferente? O Itamaraty foi o ministério do governo Vargas com o qual Stefan Zweig esteve mais próximo. Não foi o único, naturalmente, mas foi o que esteve mais próximo dele, sobretudo aquele núcleo de diplomatas ligados ao clã Melo Franco. E foi esse grupo que engendrou o projeto dele sair da Inglaterra, vir para o Brasil, escrever um livro sobre o Brasil e receber o visto permanente de residência. E assim aconteceu. Só que esse visto não poderia ser concedido publicamente, porque senão haveria fila nas portas aqui do Itamaraty. A política imigratória foi sendo delineada ao longo do primeiro governo Vargas. E não só por conta de uma pressão ou de uma orientação unicamente do presidente, mas pela parte da sociedade.
Então, desde a Constituição de 1934, começou a se estabelecer que tipo de imigrante era desejável para o Brasil. No consulado em Buenos Aires, além do precioso carimbo com visto de residência, foi datilografada no passaporte a expressão dispensado de toda a documentação. Este era um privilégio ainda maior, porque livrava o portador das teias da burocracia. A dispensa da documentação aparecia em todas as instâncias, em algumas, para apressar os trâmites, mencionava-se a fama internacional do escritor. Concedido o visto, a carteira de identidade modelo 19 foi expedida no prazo recorde de 60 dias. Um milagre. Para os estrangeiros europeus, de modo geral, não sendo uma pessoa de muito destaque, como é o caso do Stefan Zweig, ou um grande cientista reconhecido, as dificuldades seriam muito grandes. No próximo bloco, abrigado nos trópicos, Stefan Zweig sugere o Brasil como alternativa para uma nova civilização.